Estamos de volta com o Bahia no Ar. Olha só, a Transalvador está paralisada. Paralisada por 48 horas. Sabe por quê? Falta de pagamento dos salários. A gente já entra no 7º dia útil do mês e os servidores ainda não receberam os salários, estão paralisados. E a gente soube agora, teve um acidente na Bonocô. A gente vai mostrar daqui a pouco para você. Você que está se dirigindo à Avenida Mário Leal Ferreira, o Bonocô é o dinheiro do carnaval, é que a Transalvador não recebeu? Então, a Transalvador, só 30% do efetivo devem estar trabalhando. Agora, acidente nesse momento na Avenida Bonocô, a gente está se deslocando uma equipe para lá, para mostrar para vocês as informações. Então, se você está indo para lá, cuidado, porque o trânsito vai ficar congestionado. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Antes, vamos saber dos casos registrados pela polícia nas últimas 24 horas. Entre eles, um estelionatário preso aplicava golpes em um famoso site na internet. Você que compra pela internet, fique atento, viu? Os detalhes das ocorrências com o repórter Diego Barros. Um jovem de 18 anos foi atingido por uma bala perdida no bairro da Fazenda Grande do Retiro. Vinícius Damasceno estava perto de casa quando foi atingido. Ele foi levado para o Hospital Ernesto Simões Filho, no bairro do Palmiúdo, e não corre risco de morrer. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, nas últimas 24 horas foram registrados um homicídio e 2 tentativas de homicídio. Agora nós fazemos um alerta para quem faz compras pela internet. A polícia prendeu em flagrante George Costa dos Santos, de 18 anos. Ele aplicava golpes em um famoso site de compra e venda. George foi detido após uma denúncia anônima. Durante depoimento, o jovem confessou o crime e disse que fraudava boletos bancários. Ele vai responder por estelionato e falsidade ideológica. Diego Barros para o Bahia no Ar. 6h50 e uma notícia triste, mais um afogamento no interior do estado. Uma garotinha de 10 anos morreu afogada ontem à tarde em um rio no município de Barreiras, no oeste baiano, a 850 quilômetros de Salvador. Essa menininha, que não teve o nome divulgado, avisou a mãe que ia brincar com algumas coleguinhas, só que não disse que ia para o rio. Ela estava acompanhada de outras 3 crianças quando começou a se afogar. Elas tentaram pedir socorro às amigas, mas quando conseguiram chegar-se alguém, a menina, infelizmente, já estava morta. O corpinho da garota foi removido pelos bombeiros. A mãe da menina prestou depoimento ontem à noite ainda em estado de choque. Uma garota de 10 anos foi brincar com as amiguinhas em um rio, acabou morrendo afogada. E a gente volta a fazer sempre o alerta aos pais que têm filhos pequenos. 10 anos é uma criança ainda, que vigiam seus filhos. A gente noticiou na semana passada um menino de 2 anos que também morreu afogado. Então, a gente tem noticiado, visto casos como esses. Se preocupem, porque as crianças, a gente perde o controle e elas acabam sofrendo um acidente como esse. Olha só, na madrugada de hoje, um incêndio assustou moradores de um bairro de Salvador. As chamas se espalharam rapidamente por uma casa de 2 andares que fica no bairro da Boa Viagem. Felizmente, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas depois de 1 hora. Segundo moradores da Vila Operária, no bairro da Boa Viagem, uma vela teria provocado o incêndio. Da casa de 2 andares, sobraram apenas as paredes. Os vizinhos acordaram assustados. Aqui eu estou vendo algo bonito tanto aqui. O pessoal daqui ajudou muito a apagar o fogo aí, né? O povo daqui, todinho, como esse amigo nosso aqui mesmo. E a gente está aqui para ajudar, né? Viu aí, né? Quase acontece uma tragédia. Aliás, para quem perdeu tudo dentro de casa, é uma tragédia. Imagine você na sua casa, você perder tudo que você tinha, sua geladeira, seu fogão, ainda pagando as prestações, sua cama, seu armário, por conta que é de um descuido. Deixa uma vela acesa, a casa acaba destruída. E pior, podia ter pego fogo nos imóveis vizinhos. Então você que é cuidadoso na sua casa, pode acabar sendo prejudicado porque seu vizinho é desatento. Esquece uma vela acesa dentro de casa. Olha aí, mais um registro de incêndio, foi na noite de hoje. O Corpo de Bombeiros esteve no local, conseguiu controlar as chamas, mas não conseguiu salvar nada de dentro desse imóvel. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas era de noite. Imagine se tem alguém dormindo. E não dá tempo de acordar, de sair correndo, de ser resgatado. Olha só, falando em incêndio, a equipe da Record Bahia esteve no local do incêndio ontem, do Galpão da Insinuante. O que aconteceu ontem pela manhã, mas nossa equipe esteve ontem à noite. Mesmo com o trabalho dos bombeiros, ainda era possível perceber que as chamas não foram controladas de forma definitiva. Os detalhes com Paulo Lavinsky. Olha, Jéssica, os homens do Corpo de Bombeiro acabaram as atividades por volta das 10 da noite, mas como a gente pode observar ali, ainda há focos de incêndio em um dos galpões.
O teto do depósito, que está repleto de material inflamável, cedeu em alguns pontos. A intensidade da fumaça, que chegou a ser vista da orla de Salvador, já começa a diminuir, é bem verdade, e não comprometeu pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, porque o vento levou para a direção oposta. Como a gente pôde observar nas matérias veiculadas pela Rede Record Bahia, houve dificuldade dos bombeiros em apagar as chamas, mas o rescaldo deve iniciar na manhã desta quarta-feira. De Lauro de Freitas, Paulo Lavinsky, para o Bahia no Ar. Pois é, a Record Bahia foi a primeira emissora a mostrar ao vivo esse incêndio, a noticiar o incêndio que destruiu parte do depósito da rede de lojas Insinuante na Estrada do Coco, ali em Lauro de Freitas, na região metropolitana. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o estrago foi grande. Acompanhe os detalhes na reportagem de Luana Brito. O fogo começou por volta das 6 horas da manhã e logo tomou grandes proporções. De vários pontos de Salvador, era possível ver a nuvem de fumaça preta que subia do centro de distribuição, localizado em Lauro de Freitas, na região metropolitana da capital. Do alto, o helicóptero da Record registrou imagens impressionantes do incêndio. Segundo funcionários da loja, o fogo começou no setor de eletrodomésticos e rapidamente chegou à seção de colchões. Lá dentro havia pessoas, mas felizmente todos conseguiram sair. Aqui do lado de fora, diante da nuvem de fumaça, o que restou foi lamentar o prejuízo. Para Ricardo, a frustração era grande. Ele trabalhou durante a madrugada e ainda tentou controlar as chamas junto com alguns colegas. Começou a correr, abrir as mangueiras para tentar conter o incêndio, mas infelizmente o incêndio avançou muito rápido porque o material era muito inflamável. E aí a gente não corre para tentar apagar, fazendo o que pôde, telhado caindo. A gente se esforçando ali, quanto mais a gente vê que o fogo estava avançando, a gente teve que se afastar e viu que não ia ter jeito de conter o fogo e saiu. Os 50 bombeiros chegaram em 7 caminhões, mas tiveram dificuldades para apagar o fogo. Nas imagens é possível ver que a vazão da água nas mangueiras era pequena, mas a corporação negou que houvesse algum problema de abastecimento de água ou estrutura. O carro do bombeiro carrega a água da capacidade do seu tanque. Ao acabar tem que ser reposto. Isso tinha aqui, nós tínhamos carro-pipa da Prefeitura Lauro de Freitas, entendeu? Que nos atendeu. O incêndio só foi debelado por volta das 10h30 da manhã, após a chegada de 17 carros-pipa e do Corpo de Bombeiros da Infraero, solicitados pela Prefeitura de Lauro de Freitas. Felizmente, a gente contou com o apoio não só do governo do estado, que encaminhou os seus carros, como do próprio polo petroquímico, que tanto as empresas quanto o próprio serviço do polo se dispôs a encaminhar toda a sua equipe. E a Infraero, que também de pronto veio. O laudo que vai apontar as causas do incêndio deve sair em 30 dias. Para quem viu o local de trabalho parcialmente queimado e com 2 depósitos de mercadorias destruídos, fica o alívio de não ter perdido nenhum colega. O nosso maior alívio é que a gente não perdeu ninguém e que todo mundo está com saúde, todo mundo saiu livre, e isso é muito importante. Esse incêndio na Insinuante deixa no ar uma dúvida e uma grande preocupação. O nosso Corpo de Bombeiros está preparado para casos dessa proporção? A gente viu ontem a dificuldade do Corpo de Bombeiros para apagar esse fogo. Você que tem filho pequeno, sai para trabalhar, você fica tranquilo deixando ele em casa? Sabe que criança gosta de brincar com fósforo. Às vezes as pessoas deixam velas acesas em casa. Se pega um fogo na sua casa, será que o Corpo de Bombeiros consegue chegar lá e apagar? Resgatar seu filho com segurança? Essa é a preocupação nossa. Você vai acompanhar a cobertura do jornalismo da Record Bahia na narração de Marcos Pimenta. Você vai ver a dificuldade que o Corpo de Bombeiros enfrentou desde que foi anunciado, que foi comunicado sobre este incêndio, até a hora que ele chegou e quanto tempo ele levou e todas as dificuldades que encontrou para conseguir apagar esse fogo. Preste atenção para você ver e se pergunte, será que nós estamos prontos para incêndios de grandes proporções? E se eles acontecerem em um edifício residencial, em uma escola, em um hospital, como é que a gente fica? Veja só. Às 6h30 da manhã, colocamos no ar as primeiras imagens registradas da torre da Record Bahia. As imagens provam que o incêndio já estava ocorrendo. Olha só a intensidade desse incêndio. Ele é tão forte, as chamas estão atingindo alturas, grandes alturas, e a gente consegue ver a fumaça daqui. Às 6h45, nós mostramos do helicóptero da Record Bahia as primeiras imagens do incêndio de grandes proporções. Às 6h57, a chegada da primeira viatura do Corpo de Bombeiros ao local. Às 6h59, registramos 3 viaturas do Corpo de Bombeiros estacionadas ao lado do galpão.
Às 7h04, assim narrou o repórter Walter Lima da cabine do helicóptero. Nós estamos mostrando aí a chegada da 4ª e última viatura do Corpo de Bombeiros, que estava destinado. São 5 viaturas que estão aí no Corpo de Bombeiros fazendo agora o trabalho de tentar controlar as chamas. É uma situação realmente muito tensa, porque parte do teto já desabou. Às 7h37, 1h40 depois do início do incêndio, já dentro do programa Balanço Geral, o apresentador Raimundo Varela chama a atenção por um detalhe. Acompanhe. Eu estou aqui curioso, não vi um jato de água ainda. Eu vi carro de bombeiro, carrinho de bombeiro, carrinho de bombeiro, mas não vi um jato de água na direção do fogo. Cadê a água para apagar o incêndio? Eu não vi um jato de água, porque só se apaga fogo com água. Cadê a água? Não tem água! Daí o resultado, olha aí a situação. Às 7h47, as imagens mostram que havia algum problema para apagar o incêndio, como narrou o repórter Walter Lima. Parece, Varela, Adelson e amigos ligados no Balanço Geral, que eles estão tendo dificuldades para iniciar o combate. A gente percebe ali que eles estão mexendo no equipamento para tentar começar a controlar, para começar a sair a água, e não sai, né? A gente percebe que os dois brigadistas do Corpo de Bombeiros estão aqui meio que impotentes diante da situação, porque eles estão tentando botar o equipamento para funcionar e não conseguem. É uma situação alarmante, um flagrante que a gente está conseguindo identificar aqui, dessa dificuldade que o Corpo de Bombeiros está enfrentando para começar o combate ao incêndio. Ok, Walter Lima, presta atenção. Varela. Eu volto já para aí, porque assim a gente vai ficar esperando essa água, a embasa não abre a torneira. Olha ali, agora começou sim, agora. Ei! Agora! Aleluia, a água saiu! Agora espirrou! Espirrou a água, pronto. Eita, tá vazando ali na... Tá com problema. A gente percebe que eles estão enfrentando sérios problemas. Sérios vazamento ali na conexão. Isso está tirando força do jato. Eles estão mandando cortar nesse exato momento. É um flagrante que realmente deixa a gente numa situação muito difícil aqui, porque a gente espera do Corpo de Bombeiros uma ação mais eficaz, mas percebe que eles estão limitados em potência. Fechou a água, fechou. Mandou segurar aqui porque está tendo vazamento. Agora que eles estão conseguindo identificar esse problema no equipamento. Quer dizer, o equipamento que deveria estar apto, pronto, para fazer o combate ao incêndio de uma forma rápida, acaba demorando por causa da própria limitação do equipamento. Infelizmente é um flagrante que deixa o Corpo de Bombeiros numa situação muito difícil, né, por causa dessa ineficácia do equipamento que eles têm à disposição. Continue gravando aí, que quando sair mais água, a gente volta para esse assunto, tá bom? Infelizmente, foram muitas as dificuldades. E aqui fica uma pergunta. Se fosse um prédio residencial, como teria sido? Tentamos o dia todo ouvir o comando do Corpo de Bombeiros e chegamos até mesmo a telefonar para a assessoria de imprensa do governo do estado e, infelizmente, ninguém se manifestou. Esperamos que o Corpo de Bombeiros se manifeste, já que o incêndio em pequenas ou grandes proporções não avisa quando poderá surgir. E se ele surgir na sua casa, como é que você fica? Agora, a gente comemorou, claro, que não houve vítimas, que não houve nenhum ferido, nenhum morto nesse incêndio. Mas é um prejuízo financeiro muito grande e um prejuízo, sobretudo, para as pessoas que trabalharam. Vocês se deram conta de que todo esse equipamento, todo esse estoque que foi incendiado é fruto do trabalho de muitas e muitas pessoas? Desde aquele rapaz que acordou cedo para cortar e carregar toras de madeira para fabricar os móveis. O outro que acordou cedo, que foi ainda um dia escuro para a fábrica para produzir esses móveis. Aquele outro que chegou em casa tarde da noite trabalhando, nem conseguiu ver os filhos, produziu todo esse estoque que foi aí, consumido pelo fogo. E, infelizmente, de dezembro até hoje, a gente tem mostrado muitos casos aqui na Record Bahia de incêndios. E chama a atenção a dificuldade operacional que os bombeiros enfrentam, seja para acessar os locais ou para o fornecimento de água. A gente vai recordar agora alguns incêndios registrados aqui na capital e no interior da Bahia.